2 garotos saíram de casa e nunca voltaram. Foram encontrados mortos nos trilhos de um trem. A polícia chamou de acidente. Mas ossos quebrados, marcas de luta e testemunhas caladas não são acidentes. O que aconteceu naquela noite foi apagado, e você nunca deveria saber disso. Os Meninos nos Trilhos. Era a noite de 22 de agosto de 1987 quando Don Henry e Kevin Ives desapareceram na escuridão rural do Arkansas. 2 adolescentes comuns em uma região onde todos se conheciam, onde segredos não deveriam existir, mas existiam, cresciam e apodreciam sob a terra, sob os trilhos, sob o silêncio das autoridades. Don tinha 16 anos, Kevin tinha 17, amigos inseparáveis, jovens que planejavam o futuro sem saber que haviam entrado em uma história que jamais permitiria um amanhã. Eles saíram de casa dizendo que iriam caçar à noite, uma prática comum naquela região. Pegaram o carro, levaram lanternas, armas simples, expectativas normais e nunca mais voltaram. Horas depois, antes do amanhecer, um trem de carga cruzava um trecho isolado da ferrovia próximo à pequena cidade de Alexander, quando o maquinista avistou algo estranho à frente, algo grande demais para ser ignorado, algo que parecia já estar imóvel sobre os trilhos, e mesmo acionando os freios de emergência, o impacto foi inevitável. O trem passou por cima dos corpos de Don e Kevin, dilacerando o que restava deles, espalhando partes, sangue, roupas e respostas que jamais seriam recolhidas completamente. Logo nas primeiras horas, a versão oficial foi construída com uma rapidez suspeita, como se já estivesse pronta antes mesmo da investigação começar, afirmando que os 2 jovens haviam fumado maconha, desmaiado nos trilhos e sido mortos acidentalmente pelo trem. A explicação foi aceita, registrada e divulgada, mas não resistia a uma análise mínima. Nenhum vestígio de drogas foi encontrado nos exames toxicológicos, nenhuma evidência de que 2 adolescentes experientes em atividades ao ar livre simplesmente escolheriam deitar sobre trilhos ativos, e nenhum sinal de que ambos teriam perdido a consciência simultaneamente no mesmo local. O maquinista, pressionado e ignorado, afirmou que viu os corpos já imóveis antes do impacto, algo incompatível com a versão de um simples acidente. Quando as famílias começaram a fazer perguntas, perceberam rapidamente que não estavam lidando apenas com uma tragédia, mas com um sistema fechado, defensivo, hostil à verdade. Fotografias da cena foram minimizadas, laudos foram simplificados, testemunhos foram descartados, e a pressa em encerrar o caso se tornou tão evidente quanto o horror da cena. Com o passar dos dias, inconsistências começaram a emergir como rachaduras em uma estrutura podre, relatos de ferimentos incompatíveis com atropelamento, marcas de possíveis espancamentos, sinais de estrangulamento, ossos quebrados antes do impacto do trem, detalhes que apontavam para uma conclusão impossível de ignorar. Don Henry e Kevin Ives já estavam mortos quando foram colocados sobre os trilhos. O que parecia um acidente começou a revelar contornos de execução, e o que parecia negligência passou a cheirar a encobrimento. Testemunhas surgiram afirmando que os garotos haviam comentado sobre algo que tinham visto naquela noite. Algo grande demais, perigoso demais, algo relacionado a movimentações estranhas na região. Aviões pousando em pistas improvisadas, carregamentos noturnos, homens armados, atividades incompatíveis com uma simples área rural. O Arkansas dos anos 80 não era apenas um cenário de tranquilidade, era um território estratégico para rotas clandestinas de tráfico, protegido não pela ausência da lei,
mas pela presença seletiva dela. À medida que nomes começaram a ser sussurrados, o clima mudou. Pessoas recuaram. Declarações foram retiradas. Memórias ficaram subitamente confusas. E algumas testemunhas-chave morreram em circunstâncias estranhas, acidentes improváveis, suicídios questionáveis, silêncios definitivos. As famílias insistiram, contrataram investigadores independentes, pressionaram a mídia, enfrentaram ameaças veladas e portas fechadas, enquanto autoridades reafirmavam a versão do acidente como um mantra, uma mentira repetida até parecer verdade. Um patologista forense renomado, ao revisar o caso anos depois, concluiu algo devastador. Os adolescentes haviam sido assassinados, não atropelados, e colocados nos trilhos como parte de uma encenação grotesca, destinada a destruir provas e encerrar perguntas antes que começassem. Mesmo assim, nenhuma condenação ocorreu. Nenhum responsável foi oficialmente apontado. Nenhuma instituição admitiu falha. E o caso se transformou em um símbolo de tudo que pode dar errado quando poder, corrupção e medo se alinham contra a verdade. Don Henry e Kevin Ives deixaram de ser apenas dois adolescentes mortos. Tornaram-se evidência viva de um sistema capaz de esmagar não apenas corpos, mas histórias, famílias e justiça. E enquanto os trilhos continuaram a ser usados, os trens continuaram a passar. E a cidade seguiu sua rotina. O que ficou para trás não foi apenas um crime sem solução, mas um aviso sombrio. Em alguns lugares, ver demais pode ser uma sentença de morte, e fazer perguntas pode ser ainda mais perigoso. Após o choque inicial e a tentativa apressada das autoridades de encerrar o caso como um acidente banal, algo começou a mudar lentamente, não dentro das instituições, mas dentro das famílias de Don Henry e Kevin Ives. Os pais, destroçados pelo luto, logo perceberam que a dor não vinha apenas da perda, mas da sensação sufocante de que estavam sendo enganados. Cada pergunta simples recebia respostas evasivas. Cada pedido por esclarecimento era tratado como inconveniente. Cada tentativa de aprofundar a investigação era vista quase como uma afronta pessoal às autoridades locais. O xerife responsável parecia mais interessado em preservar a versão oficial do que em buscar fatos, e qualquer detalhe que não se encaixasse na narrativa do acidente era descartado como irrelevante. Fotografias completas da cena desapareceram. Relatórios foram resumidos de forma superficial. Depoimentos contraditórios foram ignorados. Mas o que mais chamava a atenção era o medo. Um medo real, palpável, que se espalhava entre moradores da região. Pessoas que inicialmente haviam comentado ter visto luzes estranhas naquela noite, caminhões em locais incomuns, aeronaves voando baixo, começaram a negar tudo. Algumas afirmavam não se lembrar, outras diziam ter entendido mal, outras simplesmente se recusavam a falar. O silêncio se tornou uma linguagem própria, e quanto mais o caso avançava, mais claro ficava que alguém muito poderoso não queria aquela história sendo recontada. Investigadores independentes, contratados pelas famílias, começaram a reconstruir os últimos passos dos garotos, e o que encontraram era profundamente perturbador. Naquela região específica do Arkansas, havia registros não oficiais de uma pista clandestina utilizada para pousos noturnos, ligada ao tráfico de drogas que, na década de 1980, inundava os Estados Unidos com cocaína vinda da América Central. Aviões pequenos pousavam em áreas rurais, descarregavam cargas e partiam antes do amanhecer, tudo sob a proteção de uma rede invisível de corrupção. Don e Kevin, jovens curiosos, armados apenas com lanternas e coragem juvenil, teriam testemunhado algo que não deveriam. A hipótese passou a ser tratada não como teoria,
mas como explicação lógica para o que aconteceu depois. Eles não estavam caçando naquela noite. Estavam observando. Estavam no lugar errado, na hora errada, e viram homens que jamais poderiam permitir testemunhas. Com o passar do tempo, laudos forenses independentes revelaram algo ainda mais grave. As lesões nos corpos indicavam violência anterior ao atropelamento. Um dos jovens apresentava sinais claros de trauma craniano severo. O outro, marcas compatíveis com estrangulamento. Nenhum deles tinha ferimentos que indicassem tentativa de se levantar ou fugir do trem. Eles não reagiram. Eles já estavam mortos. A encenação era clara. Colocar os corpos nos trilhos garantiria a destruição de evidências e uma explicação simples, rápida e conveniente. E funcionou. Funcionou porque aqueles que deveriam questionar, calaram. Funcionou porque aqueles que deveriam investigar, obedeceram. Funcionou porque aqueles que sabiam demais, morreram. Um dos momentos mais sombrios do caso ocorreu quando um promotor estadual, disposto a reabrir a investigação, começou a reunir depoimentos que ligavam diretamente autoridades locais a redes de proteção do tráfico. Ele ouviu relatos de policiais que recebiam propina, de políticos que fechavam os olhos, de operações noturnas realizadas com conhecimento prévio das forças de segurança. Pouco tempo depois, esse promotor morreu em circunstâncias oficialmente classificadas como suicídio, um tiro na cabeça, apesar de testemunhas afirmarem que ele estava animado, determinado e prestes a fazer revelações públicas. O padrão se repetia. Sempre que alguém chegava perto demais da verdade, algo acontecia. Acidentes, mortes súbitas, silêncios definitivos. A história de Don e Kevin deixava de ser apenas um duplo homicídio e passava a ser um nó dentro de uma estrutura criminosa muito maior, envolvendo tráfico internacional, corrupção institucional e um pacto implícito de silêncio. A mídia local, inicialmente curiosa, recuou. Reportagens foram suavizadas. Editores receberam ligações. Alguns jornalistas afirmaram anos depois que foram aconselhados a não continuar, pelo próprio bem. O medo já não era sutil. Era direto. Enquanto isso, as famílias eram retratadas como insistentes demais, emocionalmente instáveis, incapazes de aceitar uma tragédia. A narrativa oficial os transformava quase em vilões, pessoas que não conseguiam seguir em frente. Mas eles seguiram. Seguiram porque sabiam. Sabiam que seus filhos não haviam morrido por acaso. Sabiam que algo foi visto naquela noite. Sabiam que alguém mandou matar. Sabiam que o sistema escolheu se proteger. Cada nova peça encaixada tornava o quadro mais escuro, mais sufocante, mais perigoso. Não havia apenas assassinos soltos. Havia uma estrutura inteira construída para garantir que eles jamais fossem nomeados. E quanto mais fundo se cavava, mais claro ficava que a verdade, se viesse à tona por completo, não destruiria apenas reputações locais, mas revelaria um capítulo obscuro da história americana que muitos preferiam manter enterrado sob trilhos enferrujados e relatórios falsificados. Com o passar dos anos, o caso de Don Henry e Kevin Ives deixou de ser apenas uma ferida aberta no Arkansas e passou a ser um sussurro constante na história criminal dos Estados Unidos. Um lembrete de que a verdade nem sempre vence e que algumas mortes não são apenas finais, mas avisos. As investigações oficiais, mesmo quando reabertas sob pressão popular, nunca avançavam além de um ponto cuidadosamente invisível. Sempre que surgia um novo promotor, um novo investigador ou um novo perito disposto a ir além do óbvio, surgiam obstáculos administrativos, cortes de verba, transferências inesperadas ou, em casos mais extremos, ameaças diretas. O sistema não precisava dizer pare. Ele simplesmente tornava impossível continuar.
Documentos importantes apareciam incompletos. Gravações desapareciam. Provas físicas eram consideradas contaminadas ou inutilizáveis. O tempo, aliado do esquecimento, fazia o resto. Testemunhas envelheciam, morriam ou perdiam a coragem. Mas mesmo assim, algumas vozes continuaram falando. Ex-policiais, já fora do serviço, começaram a admitir em conversas privadas que a versão do acidente sempre foi uma mentira conveniente. Alguns afirmaram que receberam ordens diretas para não investigar. Outros disseram que sabiam exatamente quem estava envolvido, mas que falar significaria colocar suas famílias em risco. O medo não havia passado. Ele apenas havia amadurecido. Um medo silencioso, resignado, que ensinava a sobreviver através do esquecimento forçado. O tráfico de drogas, que nos anos 80 operava de forma quase aberta em regiões rurais, deixou marcas profundas. Pequenas cidades cresceram artificialmente. Dinheiro surgiu onde não havia produção. E pessoas comuns passaram a viver acima de qualquer renda justificável. Nada disso era coincidência. Aviões continuaram pousando durante anos, protegidos por uma rede invisível que conectava criminosos, autoridades e interesses políticos muito maiores do que qualquer comunidade local. Don e Kevin, dois adolescentes comuns, se tornaram peças descartáveis em um jogo que jamais compreenderam por completo. E talvez esse tenha sido o maior crime. Não apenas tiraram suas vidas, mas roubaram deles qualquer chance de serem ouvidos. Em depoimentos tardios, especialistas forenses afirmaram que se o caso tivesse sido tratado corretamente desde o início, dificilmente alguém conseguiria sustentar a narrativa do acidente. Os corpos falavam, as lesões falavam, o cenário falava, mas ninguém quis ouvir. O trem passou, literal e simbolicamente, esmagando não apenas evidências, mas a obrigação moral da justiça. As famílias envelheceram lutando contra um inimigo invisível, um muro feito de poder, silêncio e conveniência. Não houve fechamento. Não houve responsabilização. Não houve pedido de desculpas. O máximo que se conseguiu foram reconhecimentos tardios de que talvez o caso não tenha sido investigado adequadamente. Talvez. Essa palavra pequena e covarde substituiu tudo o que poderia ter sido verdade. Hoje, o local onde os corpos foram encontrados não carrega placas, não carrega memoriais oficiais, não carrega avisos, mas carrega algo mais pesado. Carrega a sensação de que certas verdades são perigosas demais para serem ditas em voz alta. O caso de Don Henry e Kevin Ives permanece como um eco sombrio, atravessando décadas, lembrando que a justiça pode ser manipulada, que instituições podem falhar deliberadamente e que às vezes o crime perfeito não é aquele que não deixa provas, mas aquele em que todos decidem fingir que não viram. O silêncio venceu naquele trecho de trilhos, venceu naquele condado, venceu naquela época, mas ele não apagou a história. Ela continua sendo contada, sussurrada, revisitada, porque enquanto houver alguém disposto a lembrar, o pacto de silêncio nunca estará completo. E talvez seja isso que mais assuste aqueles que ainda sabem exatamente o que aconteceu naquela noite. Se você chegou até aqui, você faz parte de quem não aceita explicações fáceis. Aqui no News Web Doc, nós investigamos histórias que o tempo tentou apagar. Casos reais, mistérios sombrios e verdades que incomodam. Inscreva-se no canal para não perder os próximos documentários. Ative o sino para receber nossos vídeos assim que forem ao ar. Deixe seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa história mais longe. Comente o que você acha que realmente aconteceu. Sua teoria pode revelar mais do que você imagina. E lembre-se, nem todo crime termina. Alguns apenas são silenciados.